Todos me conhecem, meu nome é Jeremias Pinhaton, este é meu 11º vídeo nesse canal e hoje vou falar sobre a historiografia e um livro em especial sobre Ibiraçu, história de Ibiraçu. Toda vez que a gente fala em Ibiraçu, que estamos pesquisando a história da cidade, a história da região, os moradores, as pessoas interessadas, remetem à imigração dos italianos no século XIX. Acha-se que a história da cidade é a história da imigração e que para por aí. Ocorre que nós temos 142 anos de história desde a chegada dos imigrantes italianos em 1877. E muita coisa e muita história aconteceu durante todos esses quase século e meio. Mas os moradores, os habitantes da cidade, da região, ficam presos à história inicial, à história da centelha inicial, a chegada e a vida dos imigrantes quando chegaram a Ibiraçu. A historiografia dessa época dos imigrantes, ela é até de certa forma rica, né? Nós temos alguns historiadores que falaram sobre essa época com riqueza de detalhes. Entre eles eu posso citar um historiador italiano chamado Renzo Maria Grosselli, o historiador Lucílio da Rocha Ribeiro, historiador lá de Ascioli, que escreveu muito sobre a imigração italiana e até puxou a história um pouquinho mais para frente. O historiador Luiz Busato, um acadêmico forte, escreveu não livros, mas artigos em revistas e jornais. E um historiador da nossa terra, de Ibiraçu, Narceu de Paiva Filho, o professor Narceu, que viveu até 1995, escreveu alguns artigos e um livro em especial que hoje eu vou debater aqui neste vídeo. Ele escreveu um livro chamado Homens que Fizeram Ibiraçu. E em contraponto a este livro, quer dizer, trazendo uma crítica a este livro, uma crítica construtiva, uma crítica até positiva, né, nós iremos falar nesse vídeo Mulheres que Fizeram Ibiraçu. Toda vez que a gente analisa uma obra historiográfica, e hoje nós pretendemos analisar o livro Os Homens que Fizeram Ibiraçu, Homens que Fizeram Ibiraçu, do professor Narceu de Paiva Filho, um historiador de Ibiraçu, a gente tem que entender o contexto da obra, quando que a obra foi escrita, sob que influência ela foi escrita, e também entender um pouco a cultura da época, enfim, todo o contexto da obra. A história sofreu uma grande revolução no final da década de 1920, com a Escola dos Análises na França. Historiadores como Marc Bloch, Lucien Febvre e depois Braudel revolucionaram o entendimento da história. Depois vieram outras aperfeiçoamento dessa escola, apareceu a história social, a história cultural, a história das mentalidades, a microhistória, de maneira que aquele entendimento de história dos grandes homens do século XIX, a história ligada ao positivismo, a história oficial, baseada em documentos oficiais, aquela história dos grandes feitos e dos grandes homens, passou a ter uma outra abordagem, uma outra forma de ser encarada, né? Descendo mais a parte mais menor da sociedade, né? Retratando o dia a dia, a cultura,
a mentalidade, a maneira de viver, os personagens pequenos que traziam um entendimento melhor da história. Ocorre que o professor Nasceu, ele teve sua formação acadêmica durante o período militar no Brasil de 64 até 85. E esse período militar faz uma volta, em termos de historiografia, à história do século XIX, retratando os grandes homens, os grandes heróis, as grandes batalhas, os grandes feitos. E isso influenciou certamente na formação do professor Nasceu. E ele, ao longo da sua vida e depois da sua vida acadêmica, escreveu esse livro, Homens que Fizeram Ibiraçu. Naturalmente que eu discordo, por exemplo, a princípio do título, né? Homens que Fizeram Ibiraçu, é um título muito forte para essa situação. Bom, mas é uma obra importante. Por quê? Exatamente porque ele faz abordagens biográficas, né, de várias personalidades da sociedade, inclusive alguns destaques de amizades que ele tinha, que às vezes não tem nem tanta importância para a história da cidade, mas que tem importância para ele, o autor, né? Que tinha importância para ele, o autor, né? O professor Nasceu, então, com essas biografias, ele carrega a história, tira aquela história lá dos imigrantes, apenas dos imigrantes, que é essa mentalidade que roda toda a sociedade, de que a história da cidade é só a história lá dos imigrantes, e traz mais para frente, chegando até mais ou menos a década de 80, o livro foi publicado em 95, logo após a sua morte, eu acredito, porque na biografia dele, no livro, já tem a data da morte, então esse livro foi publicado após a sua morte. Acho que inclusive ele foi publicado com uma certa pressa, depois da morte do professor Nasceu, né, para fazer uma homenagem a ele. E a gente louva a atitude do professor Nasceu por ter estudado a nossa história, por ter divulgado a nossa história, por ter sido um historiador ali local e ter publicado esta obra. Muito bem. Hoje a gente vai analisar essa obra com um outro ponto de vista, né? Porque nós vamos falar que a obra destaca Homens que Fizeram Ibiraçu, destacam 79 homens e apenas 9 mulheres. Dessas 9 mulheres, 5 são professoras, foram professoras, 3 parteiras e apenas uma que seria uma comerciante, lá do princípio mesmo, lá do tempo da imigração italiana. Então, essas 9 mulheres que o professor Nasceu incluiu no meio desses 79 homens, retratando a mentalidade da época, que era uma mentalidade ainda machista, ainda de pouco espaço para a mulher na sociedade, que permeia o pensamento da época em que foi escrito o livro Homens que Fizeram Ibiraçu. Das nove mulheres destacadas pelo professor Nasceu no livro Homens que Fizeram Ibiraçu, eu já falei que 5 são professoras. Isso é bastante sintomático para o pensamento da época, né? Da época em que essas mulheres atuaram. Por quê? Só tinha uma forma, naquela época, da mulher sair para trabalhar fora de casa, fora do serviço doméstico, que era ser professora. Era talvez a única profissão que o universo machista permitia à mulher atuar. Na educação, na educação de crianças, né? Levava para lá, inclusive, para o meio da educação, o universo maternal, né? Se a gente pensar dessa forma. E essas mulheres 5 que Nasceu elenca, nós podemos dizer que existiram centenas de mulheres, mesmo em Ibiraçu, que é uma cidade pequena, que atuaram nessa área
principalmente do final da década de 50 para frente. E o professor achou de elencar 5 mulheres professoras. Uma inclusive de João Neiva, a dona Hilda Brito, que atuava no liceu lá em João Neiva, né, como professora, diretora, durante muitas décadas, né, essa professora atuou em João Neiva. Então a dona Hilda Brito, lá de João Neiva, que atuou em João Neiva, que não é conhecido muito em Ibiraçu, é destaque nesse livro do Narceu. As outras professoras, agora sim, mais de Ibiraçu, começa pela primeira professora. A primeira mulher a ser professora, chega em Ibiraçu para dar aula para as meninas em 1899, Maria Adelaide Jardim, que inclusive é o nome daquela rua grande ali no centro de Ibiraçu, né? Essa mulher, ela fica ali em Ibiraçu até 1905, e ela encontra uma morte ali que eu, nas minhas pesquisas, ainda não consegui determinar a causa dessa morte. Ela tinha 50, 51, 52 anos, e ela morreu em 4 de janeiro de 1905. Acredito eu que ela morreu de febre. Na época estava passando a linha de trem, é narrado pelo Serafim Derenze, um engenheiro que, criança, acompanhou o pai nas obras da ferrovia, que passou em Ibiraçu em 1905, e também por Ceciliano Abel de Almeida, que foi engenheiro da Estrada de Ferro. Eles narram que em 1905, na chegada da linha ali, houve uma epidemia de febre ali na região de Ibiraçu, sobretudo no núcleo urbano ali de Ibiraçu. E essa epidemia de febre, o Serafim Derenze, no seu livro chamado Os Italianos no Espírito Santo, ele diz que um dos irmãos deles, o mais velho, morreu ali em Ibiraçu, no início de 1905, e foi enterrado no cemitério de Ibiraçu. A professora Maria, essa epidemia veio com os trabalhadores da ferrovia. Eles encontraram essa epidemia na passagem do Itapirá, quase que a construção da ferrovia foi paralisada devido à epidemia de febre amarela, que eles começaram a adquirir na passagem do Itapirá entre Fundão e Pendanga e trouxeram para Ibiraçu com a chegada dos trabalhos da linha ferroviária. E ali em Ibiraçu teve um surto, matou pessoas, né, os trabalhadores da linha e algumas pessoas da cidade, e eu acredito que assim morreu a primeira professora Maria Adelaide Jardim. As outras professoras nós vamos elencar. Dona Amélia Costa Longa Varejão, que viveu ali, deu aula na década de 50, final dos anos 50, início dos anos 60. Dona Ericina, que é muito conhecida a história dela, em Ibiraçu, uma grande professora. A Loloi, a filha da Dona Ericina, tia Loloi, está aí até hoje com a gente, né, que foi também uma professora de destaque, destacada no livro do Narceu, e a Maria das Graças Lírio, lá de Fundão, que se casou com uma pessoa de Ibiraçu, da família da Roça, e veio para Ibiraçu e trabalhou ali já na década de 70, nos anos 80, como professora. Então são essas 5 professoras. A Maria Adelaide Jardim, a primeira, né? Amélia Costa Longa Varejão, Dona Ericina, que atuou ali de professora desde o final da década de 20, né? De 1920, Loloi e a Maria das Graças Lírios, as 5 professoras. Bom, outra função de destaque são as parteiras. Foram 3 parteiras destacadas pelo professor Narceu neste livro. Homens que fizeram Ibiraçu, 3 mulheres, 3 parteiras. A dona Rosa Pajola, que era sogra de Dona Ericina, né? Dona Rosa Pajola. A Marieta Moro, uma parteira famosa dos anos 50, 60, e até o início dos anos 70. E a Dona Maria Bengala, uma figura folclórica da cidade, que andava pelas ruas ali de Ibiraçu com uma surdez incrível, né? E que era benzedeira. Todas elas, tanto a Dona Rosa, quanto a Dona Marieta, quanto a Dona Maria Bengala, eram também benzedeiras, parteiras, trouxeram à luz
muitos filhos de Ibiraçu. E a outra personagem, a nona, é uma personagem mais antiga, que a gente já falou aqui nos vídeos, é a Giacinta Guidetti, aquela viúva do Cesare Guidetti, que casou lá em Extremos, quer dizer, casou com o marido já morto, né, para poder legalizar a situação dela, que vivia maritalmente com ele, mas não era casada. Ela tinha sido ficado viúva do primeiro casamento logo na chegada dos imigrantes em 1878. Né? Ela ficou viúva do Antônio Musso, que era o primeiro marido dela, e ela tem uma história ali ligada ao comércio ali em Ibiraçu. Ela foi durante muito tempo uma espécie de manda-chuva ali na cidade, e a gente já falou dela num outro vídeo. Então, as 9 mulheres, falando delas, a dona Hilda Brito, lá de João Neiva, professora e diretora do Liceu, né? As outras professoras, Maria Adelaide Jardim, Ericina, Amélia Costa Longa Varejão e Loloi e Maria das Graças Lírio, lá de Fundão. E a Giacinta Guidetti. E as 3 parteiras, né? Dona Rosa Padiola, Dona Marieta Moro e a Dona Maria Bengala. Essa, conforme nasceu, foram as mulheres que ele destacou no seu livro Homens que Fizeram Ibiraçu. Naturalmente que existem centenas de mulheres que se destacaram na história de Ibiraçu, que fizeram Ibiraçu, que trabalharam em Ibiraçu e que mereceriam um destaque igual a essas, algumas até talvez até mais, né? Mas que não foram objeto do livro do professor Nasceu. Como também vários homens, né, que fizeram Ibiraçu, homens simples, homens humildes, que também não mereceram destaque no livro do Nasceu, até por uma questão de tempo e de espaço. Volto e friso com isso é fruto da época em que mulher não era para sair de casa, não era para trabalhar fora, não era para se destacar na sociedade sem ser como dona de casa, mãe de família. Né? Esse é o período em que o livro se atém. Então, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de dizer que a obra do professor Nasceu, Homens que Fizeram Ibiraçu, apesar das reservas que faço, das críticas que faço, é uma obra importante, porque traz a história lá da imigração até a década de 80, 90 do século passado, e serve de fonte, uso muito essa obra como fonte nas minhas pesquisas, nas pesquisas que faço sobre a história da cidade. Então, também gostaria de dizer que, na verdade eu falei que são 9, mas são 10 mulheres se a gente contar a dona Hilda Brito, que é uma pessoa que se destaca lá em João Neiva, né? Então são 9 ali em Ibiraçu, mas tem a dona Hilda Brito que se destaca lá em João Neiva como educadora. E que dessas 9 mulheres em Ibiraçu, eu gostaria de lembrar que um dado curioso. Eu tenho o primo querido, um amigo, o Carlos Cacau Furieri, né? Pajola Furieri, que me incentiva muito nos trabalhos de pesquisa, está sempre me acompanhando, né? E o Cacau, 3 mulheres dessas aí, são a bisavó do Cacau, Dona Rosa Pajola, a avó do Cacau, Dona Ericina, e a mãe do Cacau, a Loloi. Então, o Cacau, nesse aspecto de mulheres que fizeram Ibiraçu, é privilegiado, né? Das 9 destacadas pelo professor Nasceu, 3 são ancestrais dele, né? Muito bem, então parabéns ao Cacau, né? E às mulheres da família dele que se destacaram ali, conforme o professor Nasceu, na história da cidade. E se destacaram verdadeiramente porque a gente conhece, pelo menos da Dona Rosa Pajola eu conheço muito pouco, eu lembro muito vagamente dela, mas a Dona Ericina e a tia Loloi, a gente acompanhou o trabalho e sabe muito bem que elas mereceram esse destaque. Muito bem, então eu finalizo
este vídeo, agradecendo a audiência de todos, a atenção de todos. Espero que ele tenha contribuído para mais um capítulo, mais uma parte aí da história de Ibiraçu. Muito obrigado.